Espio Papo. Espio Papo. E aí, galera do Espio Papo, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu sempre leio o currículo do meu entrevistado, mas hoje eu não vou ler, porque o que que acontece? Eu vou passar a bola para o meu entrevistado, ele vai se apresentar, vai dizer quem é e vai dizer o que faz. Mas quando a câmera chega lá, de cara vocês já vão ter uma ideia do que ele é. Mas é o seguinte, hoje, e quem vai falar o nome dele é ele mesmo. Então passa a bola para lá, Neto. Olá, eu sou André de Castro, sou seminarista pela Comunidade Católica Shalom, tenho 37 anos, sou natural de Fortaleza, estou em missão desde 2014, já morei em Parnaíba, Piauí, já morei em São Paulo, Santo Amaro, já morei em Roma e hoje estou morando em Vitória da Conquista, Bahia. André de Castro. Isso, André, seminarista. seminarista, me diz uma coisa, André, como é que se deu essa tua vocação? Em que momento da tua vida tu sentiu esse chamado para ser esse vocacionado, seminarista, né? Como é que se deu isso? Pronto, foi praticamente um milagre, não é que eu sempre quis ser seminarista, sempre quis ser padre. Eu sempre fui um jovem normal, né? Estudava, tinha amigos, ia para festa, queria, como todo jovem, como toda pessoa, ser feliz, mas não conhecia a igreja, não conhecia a pessoa de Jesus. E tudo começou com uma experiência em um momento de adoração. Eu vivi uma vida normal, não era da igreja. Eu lembro que uma vez no colégio me perguntaram, você acredita em Deus? Aí eu falei, eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja. Eu era afastado, né? Mas a partir de uma experiência, em um momento de adoração, Jesus tocou meu coração e a partir dali eu comecei um processo de conversão. Entrei num grupo de oração na comunidade Shalom e em momentos de oração todos os dias eu sentia que Deus me chamava a ser padre. Ainda não sabia o que era ser padre, mas eu via que Deus me chamava aquilo. Então tudo começou a partir de uma experiência com Jesus numa adoração e depois aprofundando essa experiência em oração diária e também no grupo de oração na comunidade Shalom. E André, você é natural de Fortaleza, né? Isso, de Fortaleza. Você nasceu em que bairro? Meus pais me criaram ali no Gereissati até os 4 anos de idade. Depois a gente se mudou para o José Walter. Ah, José Isso. Walter. Famoso José O Walter. famoso Famoso José José Walter. Walter. E lá, como você disse antes, teve uma vida normal. Colégio, Sim, teve namorada. Namorei, mas foi bem rápido, no máximo um mês. Eu era daquele tempo ainda dos ficas que tinha, né? Mas nada a longo prazo, mas sempre foi, mas já tive relacionamento, sim. Quem te levou, digamos assim, à missa? Já que você acabou de afirmar assim, você acredita em Deus, mas não acredita na igreja, né? Qual foi, digamos assim, a primeira pessoa que te levou a uma missa, a uma igreja? Pronto, por mais que meus pais, minha mãe frequentava, né? Tinha uma vida religiosa, mas sempre, digamos assim, eu sempre também fui um pouco independente. Então, foi a partir de não teve alguém concreto que me levou, né? Assim, minha mãe me inscreveu na Crisma e tudo mais, mas a partir daquela experiência em 2008 que eu por mim mesmo comecei a ir à igreja, à missa, às orações. Antes do Shalom, você participou de algum grupo de jovens? Não, nunca tinha participado. A minha vida era praticamente racha, jogar bola e estudar. Praticamente era isso. Então tu gostava do futebolzinho? Gostava, ainda gosto, acompanho futebol. Não jogo tanto porque requer um pouco de tempo, né? Então, assim, mas gosto de futebol, acompanho futebol
e já joguei na minha juventude um pouquinho. Ah, então eu vou aqui já criar uma polêmica. Ceará ou Fortaleza? Fortaleza, Lion. Lion. O... Então, aí quer dizer que a tua primeira experiência mesmo assim, digamos, forte, foi dentro do Shalom. Isso. Na verdade, a minha experiência foi num retiro da Crisma, na minha paróquia, Cristo Ressuscitado, no José Walter, 2008. É uma história muito longa, mas para encurtar, 17... Então, eu tive uma experiência em 2008, comecei a trabalhar ali no centro da cidade e, de repente, me veio a vontade de agradecer a Deus. Nunca vinha esse desejo de agradecer a Deus, de rezar. É tanto que depois do almoço, ali onde eu estagiava, na Inocop, uma imobiliária ali no centro, depois do almoço eu ia sempre ali na Catedral de Fortaleza, rezava, né? Mas só que, quem sabe, na minha época ali, a catedral, às vezes as portas eram fechadas e fazia muito calor. Então eu fiquei só ali uma semana e encontrei uma outra igreja, que é a Igreja do Rosário, onde tem missa pela manhã em adoração. Então comecei aí a participar da adoração lá todos os dias após o almoço no meu estágio. Essa empresa Inocop que você trabalhou, você era corretor de imóveis? Não, eu era auxiliar administrativo, fazia as coisas básicas. Era só um estágio. Um estágio, Era né? só um estágio. Mas assim, Sim. foi o teu primeiro emprego? Sim, eu fazia, digamos assim, serviços para minha irmã. A minha irmã trabalhava muito com essa dimensão de imobiliária, de venda de casa. Então, às vezes, eu ia para cartório, eu fazia essas coisas mais práticas com ela. Então, Isso era mais informal. Em 1900 e... 2006, 2007, eu tinha por volta de 16, 17 anos. 16, 17 anos, mas eu era né? mais focado nos estudos e estudava para concursos, né? Ah, certo. Sim. Aí quando digamos assim, você recebeu esse chamado, né? Tu era um adolescente, aquela Sim. coisa de, tipo, né? Pô, tá descobrindo um monte de coisa, né? Sim. Aí, quando tu se deu conta desse chamado, aí qual foi a decisão que tu tomou? Tipo, e agora? O que eu vou fazer? Tipo, eu vou procurar um padre, vou me aconselhar, vou pedir... Como foi? Pronto. Eu me lembro que eu recorri a duas pessoas. Primeiro, eu fui falar para minha mãe, né? Falei, mãe, eu acho que eu vou ser padre. Aí minha mãe já sabia um pouco da minha história, né? Sabia que eu não era da igreja. Aí ela falou assim, você? Aí, mãe, sou eu. E depois eu lembro que eu comentei com um padre Eu fui me confessar e conversei com ele, com o padre da Igreja do Rosário. Eu não me lembro o nome dele, mas ele é bastante conhecido. E ele me indicou o meu pároco, né? Então fui para o meu pároco, perguntei a ele como se daria, mas ele estava muito ocupado, então não deu muito tempo para aprofundar, então eu deixei para lá. Mas continuei no grupo de oração, na comunidade Shalom, então sabia que era chamado, mas queria conhecer mais a comunidade Shalom, né? Então eu primeiro falei para minha mãe, depois falei com o pároco ali na Igreja do Rosário, mas depois não deu certo, digamos assim, mas sabia que era chamado. Para quem não conhece o que é o Shalom, Sim. explica para a gente um pouco como é que é o funcionamento do Shalom, esses grupos de orações, o que acontece dentro do Shalom. Para uma pessoa que está nos assistindo tem curiosidade de saber o que é Shalom, mas não tem nem ideia do que seja. Pronto, o Shalom, ele nasceu em 1982, ali na Aldeota, com a inspiração de Deus através do nosso fundador, Moisés Azevedo, que tinha um desejo de evangelizar os jovens. Mas se você hoje chamar, ou naquele tempo, chamasse um jovem para a missa, talvez ele não iria imediatamente, né? Para a missa. O Moisés Azevedo, ele ainda está à frente? Ele é vivo, sim, Moisés vivo, Azevedo, né? sim. Ele é o responsável pela comunidade, por toda a comunidade Shalom. Certo. A grosso modo. Continua. Sim. Então, nasceu ali 9 de julho de 1982, com a inspiração de Deus para o nosso fundador de evangelizar os jovens. A inspiração era uma lanchonete para evangelizar, porque se você convida um jovem para a missa, ele não iria, mas se ele for convidado para uma lanchonete, ele vai. E a partir dali, você tinha outros jovens já engajados que se aproxima daquele jovem, anuncia a pessoa de Jesus e a partir dali chama para um grupo de oração, para uma missa. Então, o Shalom
tem essa missão de evangelizar, em especial os jovens. Então lá tem grupo de oração, tem missas, tem adoração, tem pessoas que podem rezar por você, podem até mesmo Seriam conversar os com você. intercessores. Assim, basicamente, tem os intercessores também, mas tem, digamos assim, há pessoas que podem rezar por você e te aconselhar, né? Porque muitas vezes é muito difícil viver sem algum tipo de conselho, sem alguém que nos ajude a um certo orientamento para a nossa vida. Então, no lugar de a gente tomar decisões sozinhos, recorrer a uma pessoa que possa rezar por nós e também nos escutar e dar direcionamentos, né? O Shalom, ele é um trabalho de doação? O Shalom, ele vive de doação, né? Nós dizemos que ele vive da providência de Deus, que passa também através de doações, né? De pessoas que nos ajudam na manutenção, seja da nossa casa, seja também dos missionários. Então, o Shalom, ele era um embrião que nasceu e a nacionalidade dele é brasileira e cearense. Ele nasceu aqui. Isso. Nasceu aqui, em Fortaleza, mas hoje está espalhado pelo Brasil inteiro e pelo mundo também. Mundo isso. também. Em torno de 27 países. Estamos na Polônia, na Itália, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. E como é que o Moisés coordena isso tudo? Ele tem pessoas que ajudam, né? né? Então, assim, ele é dividido essa responsabilidade com outras pessoas, né? Uhum. Então, é algo que a gente fala, no termo técnico, é colegiado, né? De colégio que outras pessoas o auxiliam. Eu participei de um grupo de jovens que de lá saiu também, acho que um dos fundadores do Grupo Recado, que é o grupo era um grupo musical, né? Que existe ainda. Sim. Se eu não me engano, ele tem uma sede ali no bairro de Fátima, ali perto da igreja de Fátima, né? Já ouvi falar, sim. Pois é, o Grupo Recado. Eu era o Múcio, a Ana Celina, eles participavam do grupo de jovens da Irmã Yolanda da igreja de São Vicente de Paulo, ali na Desembargador Moreira. E me diga uma coisa, aí o senhor entrou na comunidade de Shalom. Isso. E de lá para entrar no seminário? Pronto, eu tive uma experiência com Jesus em 2008, entrei no grupo de oração em 2009, comecei a me aprofundar no grupo de oração, tudo mais, ingressei e me tornei missionário em 2014. Então, quando a gente entra para ser missionário na comunidade Shalom, a gente tem um período de aprofundamento também daquilo que chama carisma, né? Conhecer mais a espiritualidade Shalom, porque o Shalom não é só algo que se faz, mas é uma espiritualidade. Então, os primeiros anos de missionário na comunidade Shalom, a gente vai aprofundando o conhecimento dessa espiritualidade. Só abre o processo, digamos assim, para o discernimento da sua vocação, se é matrimônio, ou padre, ou celibatário, depois de alguns anos. Então, eu já sabia que eu era chamado ao sacerdócio, mas estava no processo de conhecer mais a minha espiritualidade, a espiritualidade Shalom. Então, depois de alguns anos em missão, 3, 4 anos, eu coloquei em discernimento, fiz um retiro de escuta e de preparação, e em 2019 eu ingressei no seminário. E o senhor falou em carisma, qual seria o carisma do Shalom? O carisma do Shalom é evangelizar, mas também nós temos outras características, como a vida de oração. Nós, a comunidade Shalom, rezamos todos os dias. Nós também temos a vida sacramental, participamos da missa todos os dias, nos confessamos regularmente, e também a vida comunitária. Em resumo, a experiência com Jesus, a vida de oração, a vida sacramental, a vida em comum e a vida de serviço, né? Servir na comunidade e a igreja. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Seria uma espécie assim de uma instituição assim formando trabalhadores para a messe. Sim, tornando. Porque o próprio Jesus disse, né? O trabalho é muito, mas a messe é pouca, né? Quer dizer, precisa de obreiros, de gente para ir para a linha de frente, resgatar e evangelizar pelo mundo afora. Seria mais ou menos isso. No Shalom a gente costuma dizer que nós somos
discípulos e ministros da paz, que é Jesus. Então, a comunidade, ela forma discípulos de Jesus que possam ministrar, levar a paz, que é Jesus, para as outras pessoas. Então, é basicamente isso. Agora, interessante, porque assim, dentro do, digamos assim, do movimento católico, da religião católica, existem diversos milhares de grupos, né? Por exemplo, Sim. vou citar um aqui, não sei se o senhor já ouviu falar ou conhece, as equipes de Nossa Senhora. Você já ouviu falar? Já soube recentemente. Pronto. Qual é o carisma das equipes de Nossa Senhora? É o crescimento espiritual da vida em casal. Interessante. É bem interessante. Então, assim, cada movimento tem o seu carisma, né? Isso. E aí, o senhor, digamos assim, nesse período agora, está faltando qual o tempinho para os seus agora se tornar padre realmente? O que falta? Pronto, o percurso é basicamente esse. Você entra no seminário, tem os primeiros anos de filosofia, depois tem os anos de teologia, de estudos, e nesse período dos estudos de teologia a gente recebe que se chama ministérios, que nos preparam para o ser padre. Por exemplo, o primeiro passo é admissão às ordens sacras. Esse é o primeiro passo. Depois nós temos o leitorato, depois nós temos o acolitato, depois nós temos o diaconato. Eu já recebi esses 3 primeiros, né? A admissão às ordens sacras, o leitorato, o acolitato. Então, o próximo passo seria o diaconato e, assim, sucessivamente, o presbiterato, ou seja, ser sacerdote. Aí, no caso, o senhor se tornando padre, o senhor se torna padre do quê? Diocesano? Não, eu sou padre no interior da comunidade Shalom, servindo a comunidade, mas posso ir em qualquer arquidiocese onde está a comunidade. Não, tá, mas a pergunta é a seguinte, digamos, o senhor tornou-se padre, aí o senhor vai ser ordenado pelo bispo Gregório. Sim, Dom Gregório. Dom Gregório. Aí ele vai dizer assim, agora eu quero que você vá lá para Juazeiro do Norte servir nessa igreja, aí acontece isso? Geralmente nós somos... Ou o senhor já tem que ir para outra sede do Shalom, em outro canto? Isso. Os sacerdotes da comunidade Shalom vivem numa vida dentro do Shalom, né? No carisma da comunidade Shalom. Entendo. Então, nós somos enviados onde tem a comunidade, porque o carisma Shalom não é algo à parte à Igreja Católica, ela é um carisma dentro da Igreja Católica e a serviço da Igreja Católica. Então, a gente vivenciando o ser padre como Shalom, estamos a serviço também da Igreja. E falando sobre essa dimensão de vários carismas dentro da igreja, né? Então a igreja tem, como diz o Papa Francisco, é para todos. Então existe um carisma específico e a igreja tem um local para todos, né? Então é muito importante também essa dimensão de encontrar a sua vocação dentro da igreja, seja como matrimônio, seja como padre, seja servindo em uma paróquia ou em um serviço. É muito interessante, tem espaço para todos. Agora, pergunta de leigo, por exemplo, uma pessoa, digamos, que é muito religiosa, mas é casada, digamos. Aí essa pessoa, ela tem 30 anos e ficou viúvo, viúvo, ele ficou viúvo. Aí, como, digamos, ele já era uma pessoa muito que gostava de ir à igreja e tal, ele disse assim, agora eu quero virar padre. Ele pode virar padre depois de ser viúvo, ficar viúvo? Primeiro, ele precisa de um acompanhamento do pároco, né? Então, ele não tem nada o que o impeça, ele vai começar um processo de discernimento, os estudos e tudo mais, se Deus quiser, mas não tem nada que o impeça, sendo ele já viúvo. Então, nós temos casos de viúvos que se tornaram sacerdotes. Interessante. Da casa, sim. E padre, por exemplo, André, me diga uma coisa, como é que você vê hoje, qual é a tua visão, por exemplo, em relação aos jovens de hoje, a procura, porque a gente vê muito na internet um movimento católico cristão crescendo muito no mundo todo. Aí, o que você atribui a isso? Tu tem uma ideia
do que possa estar acontecendo para... Do ponto de vista católico, já no início do catecismo, o catecismo começa basicamente dizendo que o homem é capaz de Deus. Então, do ponto de vista cristão, todo homem ele tem uma abertura para Deus. E que só Deus pode saciar essa busca e essa procura. Então, esse crescimento, e isso é uma opinião pessoal, pode se dar por conta disso. Os jovens estão redescobrindo dentro de si essa abertura à religiosidade e ao próprio Deus, né? Então, existe em cada homem a busca pela verdade, pela bondade, pela felicidade, né? E eles encontram um caminho na via religiosa. Isso também não seria, tipo assim, também um vazio existencial muito grande desses jovens de hoje, que a gente vê esses jovens de hoje assim, meio que perdidos, né? Assim, tipo, perdido mesmo, né? Teria alguma coisa a ver com esse vazio existencial também desses jovens de hoje? Sim, um dos dilemas, digamos, da nossa contemporaneidade é próprio essa experiência de vazio, de angústia, né? Descobrir dentro de si essa ansiedade, essa angústia, a própria fraqueza, e não é fácil lidar com... Todos nós, Quintino, trazemos, digamos assim, um buraco negro, um vazio interior, que não é, digamos assim, ausência simplesmente ou algo sem conteúdo, mas é uma abertura para algo. É muito difícil, às vezes é mal compreendido esse vazio que nós trazemos, que não é ausência ou algo sem conteúdo, mas é uma abertura para algo que nos preenche completamente, né? Tem um lado, digamos assim, positivo desse vazio, que é essa abertura a ser preenchido, né? Mas servir a Deus é algo difícil, né? Porque... Sim. É como disse o pai do Peter Parker, o Homem-Aranha, para grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Sim. Então, assim, porque servir a Deus requer também muita renúncia, né? Sim, a vida em si mesma, ela é difícil. A vida, ela é dramática, tem as suas exigências, e quem quer viver precisa lutar. Então, e viver dentro da igreja, porque a igreja não, digamos assim, ela não é fim em si mesma. A igreja, o grande segredo da igreja é Cristo, a pessoa de Jesus. E seguir Jesus é desafiante, porque nós passamos pela cruz, que é exigente, né? Então, mas na exigência pela exigência. Então, é desafiante, é árduo, mas é gratificante. Eu sempre lembro, eu gosto um pouco de literatura, e lembro sempre de um poema de Gonçalves Dias, né? Que viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, aos bravos e fortes só pode exaltar. Então, a vida é luta, mas quando a gente enfrenta, a vitória é gratificante. Agora eu vou uma pausa aqui, que é o seguinte: eu vou falar com o Neto. Valeu, Neto. Neto, eu quero que Lombardi. você faça uma pergunta aqui ao seminarista André. Tem alguma pergunta aí vinda de você aí Rapaz, faça uma pergunta. se eu fosse perguntar muitas coisas, não, mas pergunte uma. Pronto, vou fazer uma pergunta. Seu coração. Eu vou fazer uma pergunta atual, Sim. pelo menos. André, como você é da comunidade Shalom, como a comunidade Shalom, ela está vendo hoje o posicionamento de Israel, que é uma cidade tão assim emblemática, né, para a comunidade cristã, eu acho. Como está vendo essa guerra aí? Qual o posicionamento, a ideia que vocês estão tendo? Porque o Papa quer tanta paz, todos queremos paz, e Israel sempre envolvida com guerras todo tempo ali, a gente vê. Como vocês verem isso? Qual a opinião de vocês? O que pode ser? Pronto.
Dois pontos. Primeiro que a espiritualidade de Shalom ela é muito marcada pela paz, né? Shalom vem do hebraico, significa paz, que não é só a ausência de guerra, mas é toda sorte de bênçãos materiais e espirituais que contribuem à edificação da pessoa, né? Então, o carisma Shalom é um carisma de paz, de paz. Então, ela busca sempre, vai sempre valorizar a paz nas famílias, a paz entre as pessoas, a paz interna a também, paz né? A paz interna. interna, né? Então, o primeiro posicionamento da comunidade Shalom é ser testemunhos de paz, né? E a comunidade Shalom ela é sempre alinhada com o magistério. Então, tudo que o Papa diz, né, a nível de fé, de moral, de doutrina, a comunidade Shalom está em harmonia. Então, se o Papa diz a primeira palavra do nosso pontífice, Papa Leão XIV, foi paz a vós, né? Paz. Então, ela segue esse apelo do Papa em busca e em apelo pela paz, né? Então, independente de lado A ou lado B, é a paz entre os povos, né? Agora, o Papa Leão, ele está completando agora 1 ano de pontifício, né? Sim. E eu acho que as pessoas ainda estão muito ligadas até emocionalmente ao Papa Francisco, e eu acho que o Papa Francisco ele deu uma abertura muito grande para os jovens, né? Porque são, digamos assim, linhas diferentes, né? Digamos, o Papa Francisco ele era mais, digamos assim, mais aberto, e o Papa Leão a gente vê uma coisa mais, digamos assim, ser mais austero em cima das leis canônicas, assim. Tive a graça de estar na Praça São Pedro na eleição do novo Papa, né? E já se podia ver assim um pouco entre as pessoas que estavam lá essa expectativa de quem seria o Papa e como ele lidaria após o Papa Francisco, né? Como seria. Mas a igreja sempre preza pela continuidade, né? Por exemplo, nós tivemos muitos papas santos, né? Uma sequência muito santa de papas, né? João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco e agora o Papa Leão. Por mais que pode haver algumas diferença de um pontificado para o outro, mas a igreja sempre busca essa continuidade, né? De um trabalho de um pontífice ao outro. Nunca é uma ruptura, mas sempre uma continuidade. Você acredita que um dia nós teremos um Papa brasileiro? É possível, né? A nível, digamos assim, numéricos, o Brasil é um dos países que tem maiores bispos, né? Então podem se tornar cardeais e em um futuro breve, quem sabe, um Papa brasileiro. Agora, pergunta aqui de um leigo, né? Para ser Papa tem que ser cardeal. Isso. Por exemplo, um padre não pode ser Papa. Não. Ele tem que ser cardeal. Tem que ser eleito cardeal. Eu Entendi. também tive a graça de estar digamos assim, na posse, digamos assim, do até então Roberto Privot como cardeal em 2023. Né? Agora, o que eu vejo também muito interessante hoje é que existe, devido à internet, uma quantidade enorme de padres, diáconos, utilizando a internet para evangelizar. E isso é muito bom, né? Sim, Aí eu lhe pergunto, você futuramente teria essa missão de navegar na internet para chamar mais jovens para o Shalom? Sim, sim. Uma oportunidade já é estar aqui com você, né, Quintino? É o meu primeiro, digamos assim, podcast, como seminarista, como membro da comunidade Shalom, e onde, digamos assim, tiver um canal em que a gente possa ser transmissor da paz, a gente
vai estar utilizando para levar essa boa notícia que é a pessoa de Jesus para as outras pessoas. Então eu quero deixar aqui claro para os nossos ouvintes, que é a galera que acompanha o Espio Papo, que o seminarista André ele vai voltar quando estiver nomeado padre. Eu falei, é nomeado que eu falo? Ordenado padre. Ordenado padre, ordenado. Sim. Eu tenho pessoas, amigos meus, que vão me matar por não estar falando as coisas direito aqui, porque eu passei 14 anos dentro do carisma das equipes de Nossa Senhora e... Sim, mas o meu é o acontece. TDAH que eu... Mas agora, continuando aqui, falando sério, Sim. deixa eu lhe perguntar uma coisa. Hoje o senhor está em Vitória da Conquista, né? Isso, Bahia. E o que o senhor está desenvolvendo dentro da comunidade hoje lá? Pronto, lá eu estou responsável pela parte financeira da comunidade. Então, tudo que diz respeito a recebimento de valores para gerir ali a comunidade, eu estou responsável. Então, o termo técnico que a gente usa lá é ecônomo, né? Responsável pela parte econômica da missão ali em Vitória da Conquista. Ah, que interessante. Isso. E hoje, existem outros grupos de renovação carismática, né? Sim. O senhor podia citar mais alguns, assim, tem conhecimento de mais alguns? Pronto, no meu bairro, no meu antigo bairro, José Walter, tem uma comunidade que é a comunidade católica Kadosh. Então, eu já ouvi falar. Isso, então tem outras expressões da Igreja Católica a partir da renovação, seja em outros bairros também, né? Então é interessante. E tem muita igreja que tem o seu grupo de jovens, né? Isso, muitas paróquias sensíveis a este apelo da igreja e até mesmo de uma renovação abrem espaço a ter um grupo de oração para os jovens, né? O grupo litúrgico, né? Grupo litúrgico, grupo de canto, até mesmo a catequese traz muitos jovens, né, para ser catequista. Eu já fui também catequista, então tem espaço em vários âmbitos dentro da igreja, na catequese, na música, na liturgia, no ensino. Então, assim, eu posso dizer que, como a gente não consegue visualizar o todo, Sim. Enquanto tem muita gente que diz assim, esses jovens de hoje não quer nada com nada, é a turma do neném, só tem retardado no mundo, mas tem uma grande parte que está buscando Deus, Sim, que está tendo compromisso com responsabilidade de você estar saindo de uma fase juvenil para a fase adulta, né? Sim. Todos nós trazemos, né, essa busca por Deus, e o jovem, quando ele encontra dentro de si este apelo à felicidade, quando ele descobre que Deus é este apelo, né, que Deus pode responder a este apelo, ele se dedica plenamente ao serviço, né? Então, o jovem traz este apelo forte pela felicidade. E quando ele descobre que Cristo é a felicidade, que Deus é a felicidade, ele, com toda a sua intensidade, vai atrás, vai no seguimento de Jesus. André, agora, deixa eu te perguntar outra coisa. Sim. Aqui. Digamos, existem várias religiões, várias filosofias, e eu como católico, eu digo que pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi, pelo que eu já senti, quando eu vejo outras denominações, outras coisas, não vou dizer que aquilo é errado ou não, mas a gente vê, eu sinto que tem muita coisa, digamos assim, meio fantasiosa, meio... Eu pego até Tomé, né? Que Tomé, ele disse, eu tenho que pegar na chaga de Cristo para saber que é Cristo mesmo, né? Aí Cristo chegou e disse, feliz de quem não precisou fazer o que você fez, né? Tem que ver aqui que eu sou eu, né? Sim. Feliz daquele que crê sem nunca ter me visto. Então, assim, mas tem muito Tomé no mundo, não tem? Que só acredita vendo, né? Sim. Eu me considero um Tomé, né? Tomé, ele seguia Jesus, mas faltava aquela experiência profunda de
ser encontrado por Jesus, né? Então, até mesmo eu vivia ali nas margens, talvez na superfície da igreja, mas faltava uma experiência com o sentido da vida e do próprio ser igreja, que é Jesus, né? E eu sempre gosto de um trecho de uma poesia da Adélia Prado, que não, digamos assim, exalta um pouco a graça de ser católico, né? Existe muito essa frase, eu amo ser católico, é lindo ser católico. Do ponto de vista, digamos assim, poético, a Adélia Prado tem uma poesia muito interessante, que é Sítio, que ela diz assim: igreja é o melhor lugar, tudo lá fica seguro e doce. Tudo é ombro a ombro, buscando a porta estreita. Lugar sagrado, eletricidade que eu passeio sem medo. Se eu pisar, o amor de Deus me mata. Então, para além de a gente falar de outras denominações católicas, mas a alegria de ser católico, e quando a gente tem uma experiência com Jesus ali na igreja, numa adoração, numa missa, a gente abre ao sentido de ser igreja, de ser católico. Porque, agora eu vou falar uma coisa interessante, que uma vez eu até comentando, não sei se eu comentei isso com o Neto ou foi com um primo meu, mas eu disse assim, cara, a fé é uma coisa muito interessante, porque digamos, digamos, existem as aparições de Medjugorje, enfim, tem várias coisas assim, digamos, sobrenaturais que não existe uma explicação humana para determinadas coisas. A imagem de Santa Guadalupe, no México, enfim. Mas aí eu estava uma vez pensando assim, cara, eu estava aqui pensando, cara, se Nossa Senhora aparecesse para mim e dissesse assim, eu vou lhe revelar aqui isso e tal, você vai dizer para o povo. Rapaz, eu fico pensando assim, eu acho que Nossa Senhora ia aparecer para a pessoa errada, porque eu ia ter medo de chegar para o povo e dizer, Nossa Senhora falou isso comigo, que o pessoal ia dizer que eu era doido, ou queria me aproveitar. Sim. É porque, né, eu acho assim, ou então ela vai atrás mesmo de quem realmente aguenta o tranco, porque eu ia ficar muito assim, Nossa Senhora, procure outro, porque se eu chegar para dizer para os outros que a senhora está me dizendo, vão me chamar de louco, vão me jogar pedra. Fácil, não, mas seria possível, porque Deus sempre escolheu, assim, geralmente os subversivos, justamente para mudar, nunca os realmente que são apontados como os escolhidos, tá entendendo? Jesus escolheu ali um publicano, Mateus, um coletor de impostos, que naquela época era considerado praticamente um ladrão, porque tomava a parte, mas ele escolheu o próprio ele, né? Então, Jesus, ele não tem medo de se relacionar com, digamos assim, com pessoas talvez estranhas a ele, até mesmo que não goste dele. Então, Jesus vai atrás até mesmo dos piores, né? Então, o próprio Moisés e Saulo, né, também. O Saulo que o próprio perseguia a igreja, mas... E tem muitos outros casos, né, assim, de pessoas que se converteram e outros que, por exemplo, fizeram coisas muito boas para a sociedade. Por exemplo, aquele cara na Segunda Guerra que salvou milhares de judeus, né, dos campos de extermínio, como é o nome dele, do filme, né? A lista de Schindler. Schindler. Sim. Pois é, e ele, assim, não era católico, né? Mas fez uma coisa que, digamos assim, Deus vê que seria você salvar um monte de gente A parábola do bom samaritano diz muito sobre isso. Sim. Então, assim, agora, olhe, joga pra cá, Neto. Gente, a conversa aqui, quando a gente fala de religião, de Deus, é sempre muito profunda e eu acho que falta hoje para nós esse respeito com o próximo, essa coisa de polarização, se você é isso, é aquilo. Não, cara, tem que ter um meio termo, tem que ter conversa, diálogo, tem que ter respeito, tem que ter amor. Então, assim, hoje eu, além de estar adorando o papo, gostaria de conversar muito mais, porque isso é um assunto que acho que falta no coração das pessoas. Eu vou passar a bola para o nosso seminarista André de Castro. Ele vai falar nessa câmera aqui com o público dele, com o público do Shalom.
vai ser um recado final dele, depois passa para mim e eu vou me despedir de vocês. Mas, André, essa câmera aqui agora você vai falar como se você estivesse lá dentro do Shalom. Pronto. Antes de tudo, parabenizar esse podcast por esse humano, né? Espio Papo. Muito agradecido por ter sido convidado, por conversar bem. Foi uma Espero que a experiência... conversa tenha sido boa. Foi ótimo. Faça o merchandise, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, veja as outras entrevistas. E se você quiser conversar comigo ou com o Quitino sobre qualquer outra, alguma ideia, né? Alguma sugestão para o podcast, pode também escrever nos comentários, sim, né? sim. Ele com certeza tem uns dados dele. Manda pergunta. Então é tão bom você dialogar com gratuidade, sem querer convencer a outra pessoa, mas é interessante, tem um teórico que se chama Gaden, fala um pouco sobre a questão do diálogo, falando sobre o diálogo, ele diz que o diálogo é interessante porque você nunca vai saber quando termina, né? Você não tem como programar um diálogo, vou conversar isso e a gente vai terminar assim. Então sempre começa com uma abertura para o outro e termina nessa gratuidade, né? Onde a gente mostramos quem nós somos e acolhemos também aquela pessoa com quem nós estamos conversando. Então, quanto é importante o diálogo e a conversa, né? Então, se você um dia quiser conversar comigo ou com o Quitino, pode se inscrever no canal, pode nos mandar uma mensagem que a gente conversa tranquilamente, bebe uma água, um cafezinho e conversa. Bom, é o seguinte, gente, primeiro eu vou agradecer a um rapaz que já esteve aqui, eu já entrevistei ele, e foi através dele, do Diogo, que ele fez esse link entre eu e o André de Castro, para que eu o chamasse aqui e tivesse essa conversa aqui tão legal, tão bacana, né? Tão, digamos assim, frutífera. Eu vou, no decorrer aqui da entrevista, vai aparecer, eu vou pedir a ele o Instagram dele, vai aparecer o Instagram dele aqui. Eu nem sei se tem, mas eu vou perguntar se ele tem. Vou perguntar se ele me permite colocar o WhatsApp dele aqui, para quem quiser depois perguntar ou conversar com ele no privado. Se ele me autorizar, vai aparecer aqui as redes sociais do André de Castro. Quero pedir a você do outro lado que, já que você não bota um Pix aqui para me ajudar, joga um Pix lá para o Shalom, para ajudar o Shalom, que o Shalom precisa. Sim, o Shalom sim, precisa. Sim. E eu também preciso, mas eu prefiro que você dê para o Shalom do que ajudar aqui, porque, enfim, não nem... Mas, aí como é que você ajuda o Shalom? Você tem uma conta lá, alguma coisa assim, que eu depois apareça aqui para a pessoa contribuir? Pronto, você pode tanto ajudar com dinheiro, com isso, Pix. Eu posso enviar, um link onde você lá pode tanto doar uma vez ou ser um doador recorrente, né, um benfeitor da comunidade. Então, a comunidade ela tem vários trabalhos, né, ele tem o setor dos padres e seminaristas, onde a gente recebe fundos para ajudar nos estudos. Nós temos benfeitoria para ajudar missões na Argélia, em outros países. Então, basta entrar em contato comigo que eu envio o link de acesso para você se cadastrar e fazer a sua doação. Então, é o seguinte, eu quero agradecer demais a presença dele, quero agradecer demais por ele falar ele falou o que eu ia falar agora também vou falar. É o seguinte, gente... compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, gostei, não gostei, o canal é democrático, aqui ninguém é bipolar, ninguém é polarizado, ninguém é nem A nem B, aqui é democrático pra caramba. Então, assim, se inscreva no canal. Quero agradecer a todos os inscritos. Quero dizer que está faltando apenas 7 inscritos no canal para chegarmos à marca de 600 inscritos. Então eu acho que quando isso aqui cair no Shalom vai pulverizar, um negócio aqui vai tremer as bases. Eu vou começar a ser monetizado pelo YouTube. Então é o seguinte, gente,
Agora, tirando as brincadeiras, meu muito obrigado ao André de Castro. Eu pretendo chamá-lo aqui. Ele vem em Fortaleza uma vez por ano, porque ele só vem aqui quando tira férias. Quando ele tira férias, ele vai visitar a mãe dele lá no Zé Walter. E é isso, gente. Hoje comigo, André de Castro. Muito obrigado, André. Um abraço e fiquem com Deus. Valeu, gente. Até o próximo bate-papo. Valeu, Quitino. Eu agradeço demais, demais, demais mesmo. Este é o papo.